Damos início a mais um programa na Tribuna do Poder e hoje terei o grande prazer de entrevistar um caríssimo amigo e eminente tributarista, um dos grandes conhecedores da Constituição brasileira, que é o professor da PUC, Roque Carrasa. E vamos discutir sobre reforma tributária. Eu quero lembrar ao telespectador que formamos uma comissão no Instituto de Advogados, constituído por 4 pessoas vinculadas ao direito tributário: o professor Roque Carrasa, o professor Hamilton Dias de Souza, o professor Humberto Ávila e eu. E fizemos críticas a este assodamento na aprovação de uma reforma tributária sem texto definido quando fizemos as reuniões da Federação e do Instituto, as reuniões nas instituições que passamos a discutir, inclusive o governo do Estado de São Paulo, governo municipal, mostrando as nossas preocupações. E é exatamente sobre a reforma tributária, um dos 4 membros da comissão do Instituto dos Advogados de São Paulo, é que eu convidei, é o professor Roque Carrasa, e que é, a meu ver, além dos que eu já disse, títulos que tem de professor, eminente conhecedor de direito constitucional e tributário, um dos grandes oradores do país. Os senhores perceberão que temos alguém que fala por escrito. Aquilo que ele fala não precisa nem em vírgulas qualquer editor publicar. Tenho aqui o prazer do meu queridíssimo amigo Roque Carrasa, no nosso programa Anatomia do Poder, já colocando como você vê a reforma tributária e, enfim, está no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, vai para o Senado, etc. Professor Ives Gandra, meu mestre, é com alegria que eu participo do seu programa, que tem audiência nacional. Eu procurarei ser bem objetivo na resposta à pergunta, né, que o senhor gentilmente me formula. Eu começo por dizer que a reforma tributária é um assunto extremamente delicado, porque diz de perto com a liberdade e a propriedade das pessoas. Eu não ignoro que, acerca desse assunto, as opiniões já se encontram de antemão consolidadas, seja por convicção doutrinária amadurecida, seja porque a tributação no Brasil é muito complexa, né? E, por que não dizer, injusta. O certo é que a maioria dos contribuintes deseja uma reforma tributária ampla, o que exige alterações profundas no nosso direito positivo. Agora, parafraseando, né, como eu disse há pouco, numa reunião que tivemos na FAESP, na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, parafraseando, repito, o grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, há, para uma reforma constitucional tributária, uma pedra no meio do caminho. Essa pedra é a Constituição Federal. Eu não quero amassar os telespectadores com questões extremamente técnicas, né? Mas eu peço permissão para lembrar, e eu faço meteoricamente, que as normas jurídicas mais importantes estão na Constituição. A Constituição é a lei maior, é a lei suprema. As leis, os decretos, as portarias e, num certo sentido, as próprias sentenças valem na medida em que desdobram comandos constitucionais. Em matéria tributária, a Constituição de 88, que o senhor ajudou a forjar como consultor dos constituintes, ela foi extremamente minuciosa, ela desceu a detalhes. Não conheço nenhuma outra Constituição no mundo que tenha sido tão específica em matéria tributária quanto é a Constituição de 88. Tanto isso é certo que, no Brasil, as pessoas políticas, enquanto tributam, se veem diante de um dilema. Ou praticamente reproduzem a Constituição e, ao fazê-lo, apenas recriam num grau de concreção maior aquilo que nela já se contém, ou, na ânsia de serem originais, acabam resvalando para o campo da inconstitucionalidade. E isso, evidentemente, né,
por um lado, favorece as pessoas políticas, porque elas têm garantida autonomia financeira e, aprendi com o senhor, é o pressuposto inafastável da autonomia jurídica. E, por outro lado, favorece aos contribuintes, que passam a ter o direito fundamental de só serem tributados de acordo com os paradigmas constitucionais. No projeto de reforma, que é uma adaptação, né, da PEC 45 de 2019, eu não vejo essa preocupação de manter a constitucionalização do sistema tributário. Eu ainda hoje dizia, e o senhor estava lá me ouvindo, me prestigiando com a sua presença, e há alguns anos eu vi uma palestra em que um grande jurista português, Saldanha Sanches, né, num dado momento, deplorou que a Constituição portuguesa não pré-estabelece, não pré-determina o conteúdo das leis tributárias. E, de fato, depois eu fui conferir e a Carta Portuguesa de 1976 é, a respeito, lacônica. Ela se limita a estabelecer que o sistema tributário será regulado por meio de lei. Portanto, cabe ao parlamento português disciplinar a tributação no nosso país irmão. Eu não quis atalhar o jurista lusitano, mas poderia havê-lo informado que, pelo contrário, a Constituição brasileira pré-determina, pré-estabelece o conteúdo das leis tributárias. Agora, se essa reforma que o deputado federal Arthur Lira garante que será aprovada, né, a toque de caixa, né, se me permite a expressão giriesca, eu me associarei, né, ao saudoso professor Saldanha Sanches, dizendo que, a partir de agora, a Constituição brasileira não trata mais do assunto e o sistema tributário passa a ser disciplinável por meio de lei. E pior, lei federal, porque essa reforma ela acaba na prática com a federação, retira a autonomia financeira dos estados e dos municípios. A chave do cofre fica com a União Federal. E, com isso, né, os estados, os municípios vão ser obrigados a pedinchar os repasses à União. E sabemos todos, né, que, sob pretextos vários, esses repasses tendem a demorar, ainda mais se as postulações forem feitas por governantes de partidos políticos de oposição ao partido político que circunstancialmente está no poder. Como é que um governador de estado que não pertence ao partido do presidente da República vai ter condições materiais para se opor tenazmente, dentro dos limites da Constituição e da lei, evidentemente, a uma diretriz política que reputa inconveniente aos interesses nacionais. Eis aí algo que precisa ser repensado. Eu também, né, há pouco referi que, na minha experiência profissional, vou muito a Brasília, né, para sustentar os tribunais superiores, ou então para comparecer perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E eu tenho visto, de uns tempos a essa parte, algo inusual, né? Algo que eu, pelo menos, nos meus 51 anos de formado, nunca tinha visto. Assim que chego em Brasília, vejo no aeroporto cartazes, painéis, né, apregoando as excelências do projeto de reforma constitucional tributária. Tomo um táxi rumo aos tribunais e, no meio do caminho, em cada ponto de ônibus, lá estão os cartazes, os painéis, fazendo, com o devido acatamento, uma propaganda mentirosa, uma propaganda que não corresponde à realidade dos fatos, né? Então, o que é que, em síntese, está veiculado, né, nesses painéis, nesses banners, nesses luminosos?
E a reforma tributária que se ensaia será a panaceia de todos os males que afligem o Brasil, que todos pagarão menos. E a reforma vai ser ótima para os contribuintes que pagarão menos, ótima para os prestadores de serviços que pagarão menos, ótima para a agricultura, a pecuária, que também pagarão menos tributos, não é? Ótima para o comércio, ótima para os estados e para os municípios que não vão se preocupar mais em criar os tributos de sua competência, se limitarão a receber o maná da União Federal. Tudo isso, data velha, é propaganda enganosa. Essa reforma, meu modesto entender, só é ótima para a indústria e para o sistema financeiro. Essa reforma permite muitas deduções, mas para que setor? Para o setor que tem deduções a fazer. E as maiores deduções poderão ser feitas pela indústria, não pelos prestadores de serviços. O ISS vai desaparecer, que é o imposto que efetivamente sustenta os grandes municípios, por exemplo, não é? E, em seu lugar, surgirá o falso IBS dual. Fala-se que a alíquota do IBS será 30%. A alíquota média do ISS é 3%. A alíquota máxima é 5% e está reservada aos serviços de inversões públicas. Então, em média, os que pagam ISS, tomando por base de cálculo o preço de cada serviço prestado, suportam uma tributação de 3% por serviço prestado. Ora, o próprio folheto explicativo que outro dia recebi do pessoal da indústria reza que, em média, o IBS será, por causa dos descontos, de 10% o preço do serviço prestado. São afirmações que não se compatibilizam, né? Quer dizer, mesmo havendo essa redução, e não haverá no setor dos serviços, 10%, se me trai a fraca matemática, é o triplo dos 3%. E só para concluir, né? Vamos, Roque, eu acho que realmente, e vamos pegar desse ponto para continuar no segundo bloco. Vamos agora aos nossos comerciais e volto novamente a partir desse ponto que me parece extremamente relevante. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o eminente professor Roque Caraza, falando sobre a reforma tributária. Como faço em todos os programas, eu mando um livro, esse é um livro mais antigo, mas foram 50 poemas uma edição de 50 poemas, diversos poetas da Academia Brasileira de Letras. Aqui nós temos o Ledo Ivo, o Carlos Nejar, o Antônio Olinto, e eu entrei também na coleção 50 poemas que eu vou lhe mandar, como eu faço em todos os programas da Anatomia do Poder com os meus convidados. Mas voltando ao ponto, você tinha falado na alíquota e no imposto que será incidente sobre os serviços, em que não se pode compensar nada, indústria podendo, um advogado vai pagar mais de IBS do que a indústria de automóveis. Essa pode compensar tudo, o advogado não poderá compensar nada. E essa alíquota de 25% que está sendo pretendida é uma alíquota que foi colocada pelo grupo de trabalho antes mesmo da apresentação do projeto, sob a alegação de que seria alíquota única, não haveria exceções. Como já começou a haver exceções, nós podemos ter, efetivamente, uma alíquota de 28%, 29% ou 30% para compensar aquilo que eles admitem, uma redução de até, fala-se, 50% para a agropecuária, que viria de 25% para 12,5%. Hoje, a média da agropecuária é 4,5%, portanto, não afetando a alimentação do povo e gerando um superávit na balança comercial superior a 60 bilhões de dólares. De cada 5 pratos que se come no mundo, um é fornecido pelo Brasil.
que vale dizer a importância da agropecuária é enorme, mas ela vai de uma média de 4 e poucos por cento para 12,5%. A indústria vai pagar menos que a prestação de serviço do que o comércio e a agropecuária. Se eles fizerem a redução, vai pagar em torno do que a indústria vai pagar, com todas as compensações que a indústria terá. Então, vai haver efetivamente uma carga tributária, até para que o telespectador compreenda. Estados e municípios vão ter um sistema novo. Estados e municípios vão ganhar e vão ficar muito satisfeitos. Estados e municípios vão perder e vão ficar dependendo de um fundo compensador da União. A União, para que eles não percam a receita que tem atualmente, compensará as perdas. Como uns ganham, outros perdem, e a União é que vai compensar, quem é que vai pagar isso? O contribuinte, ou vai aumentar o endividamento, tornando o Brasil uma economia mais vulnerável. Quer dizer, é um projeto que, pela importância, tem que ser amplamente discutido, porque prevê um aumento de carga tributária, afeta o sistema federativo, aumenta a tributação sobre agro, comércio, serviços, em benefício da indústria e do sistema financeiro. Então, é evidente, para não se dizer que somos contra, apesar de detectarmos todas essas falhas, tem que se discutir em amplidão. Não é em uma semana, 2 semanas, um mês. Acho que teríamos que levar até o fim do ano, pelo menos, uma discussão, porque só valeria mesmo para os anos seguintes, porque não se analisar em profundidade é o que a comissão com o Roque, Humberto, Hamilton e eu temos proposto. Mas estes eram os meus breves comentários, até porque o nosso convidado chama-se professor Roque Carrasa. Eu tenho pouco a acrescentar, o que foi muito bem dito, né, pelo professor Ives Gandara da Silva Martins. De fato, se pretende aprovar um projeto que é quase secreto. Ele só foi divulgado na semana. Não é? E o presidente da Câmara dos Deputados, o ilustre deputado Arthur Lira, né, garante que ele será aprovado ainda ao longo dessa semana, no que não acredito. Né? Vamos aguardar para ver o que acontece. E vale a respeito, né, aquela sabedoria popular que se traduz no provérbio: quem decide depressa se arrepende devagar. Voltando à questão do ISS, né? As empresas prestadoras de serviços dificilmente chegarão ao apregoado patamar dos 10%. Né? A maioria ficará com quase os 25% do IBS. E, de qualquer maneira, ainda que algumas prestadores de serviços cheguem ao patamar de 10% é muito mais do que os 3% usuais. Isso para não falar dos profissionais liberais, porque esses pagam ISS sobre um valor fixo anual. É o caso dos advogados, dos contadores, dos economistas, né? Dos profissionais liberais em geral. E isso até se justifica, porque o profissional liberal presta um serviço pessoal e responde ilimitadamente com seu próprio patrimônio por eventuais danos que venha a causar aos seus clientes. É diferente da situação que uma oficina mecânica, que se causar um dano ao cliente, responderá até às forças do patrimônio da empresa. O proprietário, né, da oficina não terá que desembolsar um centavo. Né? Já o advogado, ele não consegue se escudar na sociedade de advogados a qual pertence. Ele responderá ilimitadamente com o seu próprio patrimônio por eventuais erros que ele, ser humano que é, venha eventualmente a cometer. Então, isso até justifica essa tributação mais branda, que foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive invocando as lições do professor Ives Gandara, né, se me permite avivar a memória dos espectadores. Vejam, eu sou o primeiro a concordar que o sistema tributário vai mal, não é? Mas, a meu ver,
não por culpa da Constituição, por culpa dos seus aplicadores, por culpa do Poder Legislativo, que não tem editado as leis que tornariam o sistema tributário mais justo, conforme determina a Carta de 88, por culpa do Poder Executivo, que tem abusado da faculdade regulamentar, que tem inovado inauguralmente a ordem jurídico-tributária por meio de decretos, de portarias, de atos administrativos. E por culpa, por que não, de alguns setores do Poder Judiciário, que estão trocando a toga pela pasta da Fazenda, e fazendo cálculos, e fazendo projeções, como se o direito do contribuinte fosse maior ou menor, dependendo das quantias que estão em jogo. Agora, claro que tudo muda nesse mundo, não é? Algumas alterações no texto constitucional podem e devem ser feitas, mas com parcimônia, com mão à vara até, de modo a não ferir cláusulas pétreas, de pedra, irremovíveis por meio de emenda constitucional. Há limitações materiais e formais, implícitas e explícitas, ao poder reformador do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não está investido do chamado poder constituinte originário. E isso está sendo ignorado. Aliás, ignorado, né, num dos pilares, né, da Constituição brasileira, que é o princípio federativo. Claro. Eu me permito lembrar, né, que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, é peremptório. Não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Não a proposta que vai abolir, tendente a abolir, e não será sequer objeto de deliberação. E isso está sendo, data vênia, solenemente ignorado. E dentro do tempo limitado, né, que todos nós temos, eu me permito lembrar algo importante. O contribuinte é protegido pela atual Constituição, surpreendentemente, por um verbo e um complemento. Todos os tributos estão descritos na Constituição com um verbo mais um complemento. Auferir rendimentos. Eu só tenho o dever de pagar imposto sobre a renda se auferir rendimentos. Vender mercadorias. O comerciante só pode ser compelido a recolher o ICMS se vender mercadorias. Adquirir imóveis, ser proprietário de veículo automotor, enfim, a regra é absoluta, não tem exceções. Querem criar o imposto sobre bens e serviços. Onde está o verbo, onde está o complemento? Estão dando, ou pretendendo dar, uma caixa vazia para o legislador. Vazia porque nela cabe tudo. Venda de mercadorias? Sim. Prestação de serviços? Sim. Leasing? Sim. Cessão onerosa de direitos? Também. Com isso, o contribuinte fica sob o guante da insegurança, da incerteza. Eu também disse, brincando há pouco, mas é brincando que se dizem as verdades, né, que pretendem dar a chave do galinheiro para a raposa, na esperança que a raposa seja comedida, né, na hora de deglutir as galinhas, né? E não é isso que acontece na natureza, e nem será isso que fatalmente, né, vai acontecer caso essa reforma passe. E há uma série de outros aspectos, eu acho até que esse projeto nem poderia ser apreciado porque não passou pelas comissões. Esse é um assunto eminentemente técnico, que diz de perto com o processo de reforma constitucional, mas um aspecto que o Supremo, se provocado, terá que fatalmente analisar e decidir. O Supremo é o guardião, né, da Carta Magna do país e tem desempenhado bem essa função, a verdade seja dita, a mercê do talento, né, dos ministros que têm assento na mais alta corte do país. E um último aspecto, se for possível, né, depois, se for o caso, fazemos os cortes, né? Disse que os estados e municípios não vão ter prejuízos, porque haverá um sistema de compensação, não é? Porque haverá uma grande comissão composta por representantes da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal.
Só que a União ficará sozinha de um lado, com 50% do poder de voto, e os 6.500 e tantos municípios, mais os 27 estados, mais o Distrito Federal, do outro lado. Como é que esses quase 6.000 entes políticos vão se contrapor à União? Como é que eles terão voz e voto? Será preciso alugar as arquibancadas do Maracanã, né, para que todos tenham assento? É algo absolutamente inexequível. Enfim, o professor Ives diz muito bem, podemos ser até favoráveis a uma reforma tributária, mas não a uma reforma tributária assodada, apressada. Isso tem que ser meditado, tem que ser discutido, inclusive com os especialistas, né, que não foram estudados, inclusive com os vários setores da economia. O professor Ives lembrou há pouco, né, a pecuária, a agricultura, são as grandes responsáveis pelo equilíbrio na nossa balança comercial, né? Foram as exportações maciças, né, desses setores que garantiram, né, eu diria até a sobrevivência financeira do Brasil. Meu caro Roque, agradeço enormemente a sua participação no nosso programa. Os telespectadores já perceberam a qualidade do nosso convidado, conhecimento do nosso convidado e essas reflexões que traz para todos os telespectadores do Brasil para que pensem. E se a sociedade não se manifestar, isso pode passar. O que nós queremos é discutir. Para discutir, não se pode fazer assodadamente. Meus caros telespectadores, agradecendo muito ao professor Roque Carrasco, eu os espero novamente no próximo domingo.